Olá, gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma live no dia de hoje. Vamos aguardar o pessoal chegar aí. Hoje eu vou falar sobre abuso sexual na infância e na adolescência. Vou falar um pouquinho sobre estupro, os tipos de estupro e a erotização infantil. Vamos aguardar o pessoal chegar aí na live. Vamos aguardar um pouquinho, aguardar um minutinho, enquanto a gente espera o pessoal chegar. Quem não me conhece, meu nome é Tamires Adankowski, sou moradora de Itaguaí e estou fazendo uma série de lives aí para tratar de alguns assuntos da nossa sociedade. Olá, Ingrid, boa noite. Vamos dar início? Então, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre abuso sexual na infância e na adolescência. O abuso sexual, ele abrange vários tipos de agressões sexuais, como aliciamento, exploração sexual, assédio e estupro. No Brasil, a Lei 12.015 de 2009 integra e protege as vítimas de crime de dignidade sexual. Como a lei, as pessoas ainda apresentam resistências para denunciar os seus agressores. O motivo dessa omissão a denunciar pode ser por medo de ser julgado pela sociedade, medo de sofrer alguma represária do seu agressor, vergonha da sociedade do que as pessoas vão dizer, vergonha de ter sofrido esse tipo de abuso e do julgamento de muitas vezes as pessoas acham que a sociedade vai achar que o culpado é a própria vítima. Como, por exemplo, quando uma mulher usa roupa curta e anda na rua e a sociedade aponta ela como responsável pelo próprio estupro, porque ela está usando roupa curta e a culpa nunca é do agressor, né? Na verdade, a sociedade sempre acaba colocando a culpa como a culpa sendo da vítima. Burocracia nas investigações. Muita gente relata que casos até de estupro e feminicídio são muito difíceis de correr o processo judicial. Muitos casos são arquivados, principalmente de feminicídio. Sensação de impunidade, as pessoas acham que não vai resolver se denunciar, então elas têm essa sensação de impunidade porque as leis no nosso país são muito brandas em relação ao estupro, sobre a proteção da mulher. E vamos lá, segundo o Ministério da Saúde, 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. Isso é um dado muito alarmante. Vamos ver quem já chegou na live. Aparecida Matias, um beijo, Aparecida. Fernanda Andrade, vou dar aqui um aceninho para vocês. E vamos dar procedência à nossa live de hoje, que estamos falando, para quem chegou agora, sobre abuso sexual, principalmente relacionado a crianças e adolescentes. Mas o que é o estupro? O que pode ser relacionado ao estupro? O que se denomina estupro? O estupro, ele não é somente um ato sexual onde há penetração. O estupro, ele pode ser o sexo oral, masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos. O estupro é caracterizado pelo uso de violência física ou psicológica, na qual o agressor ameaça a vítima para satisfazer o seu prazer. A gente tem a ideia errada que o estupro é somente o ato sexual, mas ele vai muito além. O estupro, ele tem vários tipos de estupro e ele está caracterizado em várias formas. Uma delas é o estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É o estupro de uma criança menor de 14 anos, independente de ser com consentimento dela ou não, é denominado estupro.
Se você conhece aí uma jovem adolescente de 12, 13, 14 anos e ela quiser ter relação sexual com alguém maior de 18 anos, é considerado estupro mesmo que ela queira. Tá legal? Então vamos dar aí, vamos ver se chegou mais alguém. Vamos dar prosseguimento à live. Qual é a pena para o estupro de vulnerável? Estupro menores de 14 anos. A pena é de 8 a 15 anos de reclusão em regime fechado, tá legal? Lesão corporal pode ser de 10 a 20 anos em regime fechado. Se houver morte, de fechado. Porém, o estupro de vulnerável, ele não se aplica somente a jovens menores de 14 anos. Pessoas com problemas mentais, deficientes psicológicos, mentais ou deficientes físicos, denominado como estupro. Existe outro tipo de estupro que se chama o estupro marital. Acredite se quiser, existem maridos que estupram as suas esposas. E em alguns países isso não é considerado estupro, por incrível que pareça. Alguns países não levam o estupro marital, não consideram o estupro marital como estupro. O estupro marital, ele é só considerado em 52 países que formam a ONU. A ONU contém 193 países que formam a Organização das Nações Unidas. Somente 52 países consideram o estupro marital como estupro. Mulher, não deixe o seu marido fazer aquilo que você não tem consentimento, entendeu? Algumas mulheres não se sentem à vontade de fazer, por exemplo, o sexo anal. Mas existem maridos que as forçam a isso até psicologicamente, colocando um terror psicológico em cima dela, entendeu? E isso também é considerado estupro. Aliciamento e exploração sexual, onde vai entrar a prostituição, também é um tipo de abuso sexual. Ou por favores, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que esteja na situação de rua e ela começa a se prostituir para ter onde morar. Isso também é uma forma de abuso sexual. Vender o seu corpo para outra pessoa de forma que alguém lucre com isso também é uma forma de abuso sexual e também é crime. Importunação sexual. O que é importunação sexual? Há pouco tempo na mídia passou o caso de uma mulher que estava praticando yoga na praia. Não sei quem viu. Se alguém viu, coloca aí, dizendo que já está sabendo desse caso, que assistiu aí na televisão ou nas redes sociais, o caso da moça que estava praticando yoga na praia. E um homem fez um vídeo falando obscenidades para ela, assim, ela não sabia. E depois esse vídeo acabou viralizando na internet. Então ela se sentiu constrangida. Isso se chama importuno sexual. Qual é a mulher que já não passou na rua e escutou uma gracinha? Muitas vezes até com palavras de baixo calão, com palavras ofensivas de cunho sexual. Isso também é uma forma de importunação sexual e também é um crime. Mulheres, vamos ficar atentas. Vamos lá. Eu separei para vocês aqui. Deixa eu ver. Assédio sexual. O que é o assédio sexual? O assédio sexual, ele pode ser na rua, por um amigo seu, no seu trabalho. Isso também é considerado assédio sexual. Fernanda Brum chegou agora na nossa live. Olá, Fernanda. O assédio sexual. Às vezes, um patrão, ele vai começar a falar gracinhas para você, palavras, começar a te dar aquela paquera no ambiente de trabalho, falar coisas sobre o seu corpo.
Isso também é uma forma de abuso sexual, isso é o assédio sexual. Se você tem um amigo seu que vai te passar aquela cantada falando gracinha do seu corpo, dos seus seios, da sua bunda, isso também é uma forma de assédio sexual. Mulheres, se valorizem, se valorizem. Isso causa constrangimento, principalmente se tiver com outras pessoas por perto. Vamos lá. Vamos ver outra coisa que eu separei para vocês hoje. O estupro coletivo. O que é o estupro coletivo? O estupro coletivo, ele acontece com 2 ou mais pessoas participando desse estupro. As leis para o estupro coletivo, ela é mais rígida para que o estupro de forma individual. São de 6 a 10 anos de reclusão, em caso de estupro, com uma pessoa, no caso, uma pessoa praticando estupro. E essa lei, ela aumenta se for um estupro coletivo. Ela pode chegar até 12 anos e meio de reclusão. Qual é o grande problema da nossa sociedade hoje? É a erotização infantil. Nós vemos vários casos durante essa semana falando sobre erotização infantil. Pamela Ramos, boa noite Bruno Marques, do Grupo Itaguaí Sem Censura. Então, vamos falar um pouquinho sobre a erotização infantil, que é um grande problema da nossa sociedade hoje. Nós vimos casos de estupro infantil acontecendo. Eloá Rodrigues, boa noite. As crianças, elas observam os adultos e o meio em que ela vive, e ela acaba copiando esse comportamento. Se ela acaba assistindo novela da Globo, por exemplo, com a mãe, lá aquelas novelas mais tarde da Globo, onde ela tem aqueles beijos quentes, aqueles toques, cenas sexuais, a criança, ela não entende aquilo, mas ela acaba copiando aquele comportamento. Assim como assistindo alguns tipos de filme, a criança, quando escuta palavrão, ela reproduz. Quando ela vê músicas como Anitta, Ludmilla, essas mulheres que só falam de bunda, funk que só fala de bunda. Quem já viu vídeo aí na internet de criança dançando funk, parecendo um adulto, rebolando mesmo a bunda, e os pais acham bonitinho, acham normal. Isso tudo vem com a erotização infantil. Criança com maquiagem forte, criança com salto alto, roupa justa, mini sainha, mini shortinho, todo mundo, uma menininha, uma mocinha. Não, é uma criança. É uma criança. O Bruno comentou aqui, Anitta que faz essa erotização. Na minha casa é proibido Anitta. Perfeito. Aqui em casa também a gente não curte muito a Anitta, nem esse tipo de funk. O meu filho já tá com 11 anos, graças a Deus, ele nem de funk não gosta. Mas a sociedade hoje, as músicas são de cunho muito sexual. Boa noite, Fátima. De cunho muito sexual, principalmente o funk. E funks até com baixo calão mesmo, onde a desvalorização da mulher, do corpo da mulher, que a mulher é tratada como objeto. Teve até um tempo atrás um funk que saiu na mídia aí falando de estupro mesmo, que foi até na época de uma moça que foi estuprada na favela, que fala que pega a menina, dá droga pra ela, embebeda ela, estupra, depois larga ela na rua. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Esse é o reflexo da nossa sociedade. Os jovens precisam ter cultura saudável. Os jovens precisam aprender a ler, a buscar formas de cultura saudável, filmes saudáveis. Novelas hoje é um grande problema. Antigamente, novela de criança era novela de criança. Hoje em dia, novela de criança tem beijo, tem paquera, tem amor, entendeu? E cada vez mais cedo, as crianças estão começando a namorar. Isso é um grande problema. É um grande problema. Na minha época, quando eu tinha 11, 12 anos, eu brincava de boneca. Eu soltava pipa, eu jogava bola, brincava de queimada. Hoje, as crianças, elas não querem saber disso. Elas só querem saber de redes sociais,
de youtuber, esses youtubers aí que só pregam que não presta, como o Felipe Neto, que fez um livro muito polêmico aí, incentivando as crianças a sexualidade, não só os youtubers, como a música, o cenário musical em si. Luiz Eduardo Duarte, boa noite. Escreveu aqui: sou cristão, músico e quero aqui lhe parabenizar. Obrigada, Eduarda, muito obrigada. Eu trabalho no ramo de festas infantis há 7 anos. E o que acontece? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu vejo nas festas mães que levam as filhas, meninas, com vestidos curtinhos, até short curtinho, mas assim, que acaba mostrando demais. Mãe, se vocês forem levar as meninas de você de vestido para festa, bota um shortinho por baixo. Não custa você preservar as partes da sua filha, porque você não tem maldade, mas o mundo hoje está cada vez com mais maldade. Camila Branco, boa noite, Camila. Eu, quando era criança, eu com 11 anos, ainda não tinha corpinho. Hoje as meninas já estão botando corpinho mais cedo. Mas era normal na época que a gente era criança, você ver menina de calcinha, né, na rua brincando, menino de cueca, até criancinha pequena de 2, 3, 4 anos peladinha no calor, era normal, gente. Hoje isso não é mais normal. Os índices de violência contra as crianças, principalmente violência de cunho sexual, eles vêm crescendo muito. Aqui, Bruno, eu tenho 2 filhas de 3 e 6 anos, não deixo ver nada de Anitta e afins. Verdade, gente, vamos preservar nossas crianças. Existe conteúdo próprio para cada faixa etária de idade, a justiça já determinou, entendeu? Quando você vai colocar um programa de televisão, principalmente num canal infantil, onde você vai ver a TV, onde tem as TV fechadas, eles colocam a classificação etária lá de idade. Entendeu? Vamos respeitar, não vamos queimar cada processo da vida do seu filho. Luiz Eduardo, sem contar que esse tipo de atitude estão gerando uma geração deturpada. Para nossa tristeza, os homens podem sim gerar estrupadores, infelizmente. É verdade. Quem já ouviu aquela frase que diz, aquele ditado popular falando que o bode tá solto? Alguém me lembra aí desse ditado aí? Amarre sua cabra que o meu bode tá solto. Alguém já ouviu esse ditado popular? Gente, isso é um machismo sem tamanho. Homens, mulheres, ensinem os seus filhos a respeitarem as meninas, a respeitar as mulheres. Eles vão ser, no futuro, pais, chefes de família, talvez tenham até filhas também, gente. Vamos ensinar aqui em casa, a gente dá o exemplo para o nosso filho. A gente não fala palavrão, a gente se respeita. Óbvio que todo relacionamento passa por altos e baixos, mas aquilo que a criança vivencia, ela vai repetir lá na frente. O comportamento que ela vivencia no dia a dia da família, ela vai repetir. A criança, ela não tem entendimento ainda do mundo lá fora e da realidade que a gente vive. Então, nada mais ela faz do que reproduzir aquilo que ela vê. Se ela vai ver uma dançarina rebolando de bunda de fora na internet, ela vai rebolar também a bunda dela, porque para ela isso é normal, ela não sabe, ela não tem malícia. Boa noite, Lidiane. Ela não tem malícia, ela não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. A gente tem que educar os nossos filhos, os homens também, educar os meninos. Ensinar que mulher nasceu para ser respeitada, para ser amada. O corpo da mulher é uma coisa assim que as pessoas vendem, é um produto, se tornou um produto de venda. Você vê antigamente a gente via aqueles comercial de cerveja só com mulher de biquíni. Isso foi até proibido. Se você vai... Hoje em dia, alguns comerciais desse cunho sexual foram proibidos. Mas a imagem da mulher, ela é vendida, ela vende o corpo da mulher. Você dificilmente vai ver na mídia uma mulher gordinha,
que não tem, com aquelas mulheres todas montadas, assim, nada contra quem se cuida, quem cuida da aparência, da beleza, a mulher tem que se cuidar mesmo. Mas a aparência é o que vende. A mulher, muitas vezes, ela não é vendida, a imagem dela por talento. É vendida por aparência. Por aparência. Tá aqui, ó, Cristiane Salles. É bom salientar que a culpa não é da roupa. Um homem que sente atração por criança é pedófilo. Verdade. É criminoso e merece ser punido por isso. Assim como as mulheres adultas não devem ser tocadas sem que elas permitam. Verdade, verdade. O homem que enxerga um homem, uma pessoa, um adulto que enxerga uma criança com malícia, ele é um pedófilo. Só que quando eu falo para a gente preservar os nossos filhos, não é porque eles são culpados da pedofilia, não. É porque lá fora existem os agressores sexuais, os abusadores, os estupradores. E se a gente preservar os nossos filhos, a gente pode estar livrando eles desse tipo de maldade, de malícia. Existem abusadores que ficam procurando na internet, até nos nossos perfis de redes sociais, as fotos dos nossos filhos, que às vezes estão ali brincando com a inocência, mas eles conseguem enxergar a maldade onde a gente não enxerga. Essas pessoas, eu não sei nem dizer se são doentes, entendeu? Porque para mim isso é falta de caráter. É nojento, é nojento. Eu vi hoje alguns documentários sobre abuso sexual na infância e o que retratou na vida dessas pessoas. Uma menina de 8 anos, ela morava com a mãe e o padrasto, a mãe dela engravidou muito cedo, saiu de casa e essa mãe acabou se relacionando com outra pessoa, com esse outro homem foi morar com ela. E ela era uma menina do interior. E o que aconteceu? O padrasto começou a abusar sexualmente dela e começou a ameaçar ela, dizendo que se ela contasse para a mãe dela que ela ia morrer, que ela ia morrer. E um dia ele desconfiou que essa menina estava grávida. Então ele deu um soco, um murro na barriga dela. E ela estava menstruada, na época ela começou a ficar menstruada, porque ela sofreu abuso por muito tempo, ela começou até a menstruar mais cedo devido à relação sexual. E esse agressor batia na mãe dela e falava que se ela não se relacionasse com ele, que ela iria matar a mãe dela. Entendeu? Então ela cresceu, ela acabou com a adolescência dessa criança, acabou com a vida dessa criança. Ela se tornou uma adulta, ela começou a entrar no mundo das drogas. E a mãe dela falou para ela assim: eu prefiro ver você se prostituindo do que se traficando. E ela entrou no mundo da prostituição. Então é muito difícil, gente. Olha o destino aonde pode levar um abuso infantil. É muito triste. E a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje é isso. A mulher, ela não é responsável por estupro, ela não é responsável por ser estuprada, dependendo da roupa que ela use. Assim como a criança também não é. Mas a gente deve preservar os nossos filhos porque eles não sabem se defender. A gente, mulher adulta, muitas vezes a gente sabe se defender, a gente consegue identificar a maldade, mas a criança não sabe. Então vamos preservar nossas crianças, vamos ensinar-lhes a ter hábitos saudáveis, assistir programas de acordo com a faixa etária de idade deles, incentivar a sair um pouco das redes sociais, parar de consumir esses youtubers sem parar, porque na verdade eles não agregam em nada na vida dos nossos filhos. Existem sim canais próprios para eles assistirem, de acordo com a idade deles. Se você vê que na televisão, para de consumir a televisão o tempo inteiro, que crianças que passam o dia todo na frente da televisão e hoje com a facilidade da tecnologia, com o telefone, o tempo todo assistindo o que não presta. Vamos vigiar aquilo que os nossos filhos assistem. Pais, crianças e adolescentes não precisam de privacidade. Você tem total liberdade para mexer no telefone deles e saber aquilo que eles estão assistindo. Aqui o Bruno falou, durante a pandemia, os casos de pedofilia aumentaram muito. Pois é, as crianças estão em casa nesse período e muitas vezes a mãe sai para trabalhar e tem que deixar o filho com alguém. Então a gente também tem que alertar os nossos filhos a falarem, a contar. Aqui eu tenho um hábito com meu filho
desde ele pequenininho, desde que ele começou a entrar na escola, que ele entrou na escola com 3 anos de idade, hoje ele está com 11. E ele tem esse hábito que toda vez que ele chega da escola, ele fala assim, eu pergunto pra ele, meu filho, como é que foi o seu dia? E ele começa a contar o que ele passou na escola, a experiência que ele tem com os amiguinhos dele, o que aconteceu, até os segredos dos amiguinhos dele ele acaba me contando, porque isso eu criei um hábito. Então, às vezes, quando eu esqueço de perguntar, ele já vem me contar. Ele, poxa, mãe, eu não te contei hoje o que aconteceu comigo. E às vezes a gente está naquela correria, no dia a dia está cansado, mas mesmo assim ele já criou esse hábito de me contar as coisas. Pai, mãe, sejam amigos dos seus filhos. Eles não precisam ter uma vida só deles. Compartilhem, conversem, não briguem com eles. Não briguem. Criança também tem sentimento, gente. Não adianta, assim, dizer que, meu filho falou na escola que tá gostando de uma menininha. E faz ele entender que a idade dele não é própria para ele namorar. Mas também a gente não pode reprimir que a criança tenha certos sentimentos, porque às vezes a criança nem entende o que é aquilo. Então, converse, aconselhe o seu filho. Porque às vezes, quando a gente reprime demais os nossos filhos, eles acabam escondendo as coisas da gente. E a gente tem que ter um relacionamento aberto com os nossos filhos, de diálogo, de conversa. Isso vai tornar eles adultos maduros e sabendo lidar com seus problemas. Não escondam as coisas dos seus filhos. Falem a realidade do mundo, claro, respeitando a idade deles, o que eles podem entender. Mas tenha esse relacionamento com seus filhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou, ou alguma citação aí pra gente debater, senão eu vou dar o meu encerramento aí no nosso vídeo. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês que participaram dessa live nesse domingo à noite. Eu resolvi fazer assim em cima da hora mesmo, porque como eu estava estudando esse assunto e para ficar sempre fresquinho aí na minha cabeça e não esquecer de falar nada para vocês, porque é um assunto que tem me incomodado bastante e tem incomodado vocês, eu acredito, porque a mídia não para de pipocar aí assuntos de crianças que estão sofrendo abuso sexual, como esse caso dessa menina de 10 anos que foi abusada aí por um familiar e ainda está correndo aí, parece que a culpa não é só do tio, parece que tem mais gente envolvida. E que infelizmente hoje a gente não sabe mais em quem confiar para deixar os nossos filhos. A culpa não é dos pais, não, pais que passaram por isso, como tem um caso de uma menina aqui em Itaguaí, que eu não vou citar nome, para preservar essa menina. A mãe não tem culpa, gente. A mãe não tem culpa. Muitas vezes eles culpam a mãe. A mãe é culpada. Não, a mãe não tem culpa. A mãe tem que sair para trabalhar. As coisas estão difíceis. A mulher ingressou no mercado de trabalho. Ninguém é o culpado. O único culpado é o abusador, é o agressor. Ele sim é o culpado. Tá bom? Então, aqui, Valdemar, é verdade, o diálogo saudável é muito importante. Nos organizarmos a cabecinha deles. Verdade, a gente tem que ter diálogo com os nossos filhos. Conversar, ser amigo dos nossos filhos. Fazer com que eles tenham vontade de falar com a gente. Então, essa aí é a minha dica de hoje para vocês, tá bom? Vou fazer outras lives aí durante a semana. Quem quiser pode comentar aqui outros temas que vocês gostariam de estar debatendo com a gente. Eu tenho uma página lá no Facebook, eu fiz uma live ontem na página, hoje eu fiz no meu Facebook. Então, quem não conhece minha página ainda, só procura lá, Tamires Adankowski. É um pouquinho difícil de escrever, mas aí tem o meu nome, tá bom? Quem puder dar uma curtida lá na minha página. Vou fazer durante a semana outras lives. Dia 1º de setembro, vou estar lá na live do meu amigo Bruno Marques, lá do Itaguaí Sem Censura, falando um pouquinho sobre a nossa cidade de Itaguaí. Quero convidar vocês para o dia 28 desse mês de agosto, próxima sexta-feira, às 19 horas. Nós vamos ter uma palestra falando sobre defesa pessoal feminina. Vai ser na Faculdade Unianselv, ali no centro de Itaguaí, em cima da Dominus. Em Itaguaí, Bruno colocou, em Itaguaí teve o caso do estupro coletivo ano passado, lá no Carvão. Verdade, verdade. Teve o estupro coletivo em Itaguaí, sim. É aquilo que eu falei.
funks. Isso aconteceu o que lá na comunidade, onde eles escutam consomem esse tipo de música, esse estilo de vida, onde a mulher é um objeto que só serve para fazer sexo, não é verdade? Então, gente, ficando por aqui, boa noite a todos, curta a minha página, curta aí o meu vídeo, compartilha aí, vamos debater, tá bom? Se der, eu não prometo, mas se der amanhã eu volto com um tema novo aí pra vocês. Senão eu vou acompanhar minhas redes sociais aí que eu vou estar avisando das minhas lives, tá bom? Bruno, eu aprendi a falar seu nome. Isso aí, Bruno. Adankowski, é difícil, é polonês. Mas aprende. Com o tempo você aprende, tá bom? Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Ó, conto com vocês nas próximas lives. Vamos estar debatendo aí os próximos assuntos, tá bom? Um beijão, boa noite a todos. Tchau, tchau.